Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do programa Papo como Contador, o seu podcast de gestão e negócio no Vale do São Francisco. Só que nessa edição estamos aqui em Recife, Pernambuco, com dois convidados muito competentes, uns queridos que já agradeço aqui por ter aceitado o convite, para falar sobre consultoria empresarial e o papel dela na sua empresa, tá certo? Vamos começar a apresentá-los. Começando pelas damas, a Adriana Cavalcante. Ela é CEO da DRA Consult, consultora credenciada do Sebrae, mestra em administração, especialista em administração e marketing, palestrante e treinadora em performance profissional e empoderamento feminino, com trabalhos reconhecidos no Pernambuco e Brasil, além de ser bacharel em turismo. Segundo convidado, Vitor Hugo. Agora eu vou treinar meu inglês, viu? Atua com consultoria desde 1995, certificado internacionalmente Business Mentoring Innovation, Leader Mentoring e Design Sprint Master 2.0. Falei certo? Perfeito. Olha aí. Engenheiro de formação especializado em novos negócios, pós-graduado em gestão empresarial, estratégia e finanças, CEO da VH Consultores. Gente, muito obrigado pelo convite. Assim, uma honra realmente para mim conversar com profissionais que estão à frente aí no mercado há muito tempo, nesse meio da consultoria e na área de gestão também. É um prazer realmente estar aqui com vocês, tá certo? Muito obrigado. Queria que vocês se apresentassem, contassem assim, um pouco da história empreendedora de vocês, como chegaram nesse meio do empreendedorismo, porque assim, o nosso papo aqui é para conversar com pessoas que de fato vivem o que é ser empreendedor, que estão realmente nas trincheiras, no campo de batalha. Então, queria que vocês contassem um pouquinho inicialmente a história de vocês sendo empreendedores. Por favor. Bacana. Vai lá, Adriana. E aí, Vitor? Então, vamos lá, né? Primeiro, eu queria agradecer também o convite, né? Que é muito especial também pra gente, principalmente do Sertão, que eu amo tanto. Né, tá? Principalmente vindo também do Vale São Francisco, que eu acho que a gente tem uma honra muito grande também pelos trabalhos que a gente desenvolveu nas áreas lá. Falar um pouco do empreendedor, né? Quando eu falo da minha história, eu lembro de todos esses perrengues, que é assim que a gente fala, né? Para que a gente chegue eles, né? até esse sentido realmente desse desafio que é empreender. Né? E dentro desse desafio eu saio de uma área comercial a princípio da minha juventude, onde eu trabalhava com a parte de publicidade e propaganda. E de 2003 eu assumo uma área acadêmica, né? E de 2003 até 2017, praticamente, eu vivo exclusivamente para a área acadêmica. Né? Então, daí eu fui professora universitária, trainee na de área diretoria, de administração, né? Na área de administração e também na área de turismo e de negócios com gestão. Aí assumi a coordenação dos cursos de gestão de um grande grupo educacional de Pernambuco e agora do Brasil. E me dediquei realmente, praticamente com exclusividade, 11 anos da minha carreira. Você não empreendia ainda, mas já atuava nessa área, na área acadêmica, né? Focada em gestão. Isso. Mas quando a gente vai lá atrás, né? Eu já fui palhacinha de aniversário com 14 anos e era Paquita do Nordeste, né? Olha. Na época. E se isso já era empreender, a gente já tinha esse sangue, né? Essa mentalidade. Já tinha uma mentalidade. E no decorrer da minha história também, enquanto estudante, eu já vendia roupa em faculdade, né? Então, a gente já fala que a gente tem esse know-how aí de alma, de espírito empreendedor. E aí, pulando para 2014, foi quando eu me associei, 2013, a credenciamento de consultoria de Sebrae. Comecei a atuar, né? Sou sócia da DIA Consult, né? CEO da empresa, e a gente vem atuando aí com várias áreas nesse novo caminho de gestão. E aí, de 2013, eu passei realmente essa responsabilidade, que é empreender, e é muito mais com toda, obviamente, a teoria que eu tinha de carga, né, da área acadêmica, que ajudou demais enquanto gestora de vários cursos de gestão, na verdade, enquanto coordenadora de curso, que me deu embasamento para que a gente fizesse um trabalho mais de qualidade na ponta com o empresariado. E aí, desde 2013, eu estou empreendendo, esse ano faz 11 anos, né, que eu me dedico realmente com muito afinco a essa carreira que escolhi com muita qualidade no serviço prestado, na entrega para o cliente. Como a gente estava falando aqui, a gente se preocupa demais com essa sociedade que precisa tanto desses serviços de qualificação de mão de obra. E é isso que a gente procura ser. Que é um trabalho de um consultor também. Isso, cada vez mais. Mas é porque a gente precisa fazer para a gente fazer para o outro. Total. Então, foi isso também que deu esse up na carreira. E esse reconhecimento é na entrega realmente do serviço.
né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Né? E aí, Vitor, você faça que é as honras. o nosso mentor aí, né? De toda essa carreira que vem aí de inspiração. Beleza, né? Que bom ser essa referência, eu acho muito bacana. Gosto muito da consultoria, queria agradecer a Tassi pelo convite. E até pouco tempo atrás, sabe, eu atribuía o meu início empreendedor à minha carreira como consultor na VH Consultores. Casualmente, 2024 agora está fazendo 30 anos de mercado. Nossa. Ela começou história. Começou em 94, lá em Porto Alegre, ainda sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas já pernambucano de coração, aqui desde 95. Sim. Então faz um bocado de tempo, né? Pernambuco que me acolheu assim tão bem. Mas uma coisa interessante, revisando, né, o histórico, eu percebi que o meu primeiro contrato social foi com meu cunhado. Em 89, a minha primeira história, né? Meu pai montou uma loja. Primeiro CNPJ. Primeiro CNPJ. Ele montou uma loja de estátuas vinham de Santa Catarina e, enfim, colocou uma loja e nos colocou, ele sempre executivo de vendas e tal, né? Colocou meu cunhado e eu para a gente tomar conta desse processo lá em 89. Então, aí a minha referência de empreender mudou, né? Sim. Porque mesmo, claro, tinha o CNPJ e às vezes o pessoal confunde muito, né? O CNPJ com empreender. Tem diferença, né? Muito. E eu acho, Adriana, que vender roupa na comunidade, palhacinha e tal, essa coisa toda é empreendedorismo puro, né? Que bom, né? Isso Validar isso é importante. Total. Porque o empreender está no comportamento, né? Tá no a gente comportamento. vê muitos empresários que realmente não têm esse perfil. E o contrário, gente que tem esse perfil que não necessariamente tem o CNPJ. Sim. Mas aí, como eu falei, né, em 94 eu formei a empresa, ainda sou formado em engenharia e exerci a engenharia muito pouco. Eu tive praticamente 2 anos e meio de CLT, né? Minha carteira tem Antes isso. de iniciar a sua Antes empresa, de né? começar a empresa. Na verdade, eu comecei em 94, eu ainda tinha carteira assinada. Em 95, início de 95, janeiro, lembro muito bem, cheguei para meu chefe lá pedir as contas, né? Digo, eu vou mudar do Rio Grande do Sul para Pernambuco e tal. Ele disse, mas o que aconteceu? Eu tinha ganho um prêmio. E que como mudança, destaque, viu, funcionário Vitor? de destaque naquele ano, ele não entendeu nada. Já fazia um intraempreendedorismo, né? Fazia. E assim, me inquietava muito essa coisa de não ter autonomia, né, para fazer as coisas que eu acreditava. A liberdade também, né? Exatamente. E eu acho que empreender é muito isso. Muita gente que empreende, né, os nossos clientes hoje, eles têm muito essa questão da autonomia de tomar decisões, de poder. Acho que é o sonho de todo mundo que quer ter o seu negócio próprio. Mas, enfim, aí vim para cá e várias coisas aconteceram. Não vou entrar em detalhes da jornada, né? São 30 anos de jornada, muita coisa aconteceu. Mas a parceria com o Sebrae, né? Eu me credenciei ao Sebrae em 97, saí em 2019 por questões estratégicas mesmo, né? De negócio. Vivi todos os momentos de uma consultoria, o consultor autônomo, o consultor dono de negócio, né? Tive até esse momento que eu consigo computar, já tive 22 sócios formais. Hoje você fala da consultoria 4.0, né? Que a gente pode falar mais um pouquinho à Isso, frente. a gente pode já falar. É uma mudança do próprio mercado de consultoria, né? E já puxando um pouco o gancho sobre consultoria. Para vocês, o que seria ser consultor? Se pudessem definir assim, em algumas palavras ou frases, o que é ser consultor? E qual é, de fato, o papel de um consultor dentro de um negócio? Seja ele qual for o negócio. É uma pergunta profunda aí, né? Para vocês refletirem um pouquinho. Eu considero, basicamente, assim, a origem da consultoria, normalmente é quando o empresário, o empreendedor, ele não tem o conhecimento necessário para resolver alguma questão específica referente ao negócio. A gente está falando de consultoria empresarial, porque existem vários tipos de consultoria. Isso. Então, nesse sentido, historicamente, a gente vê muito essa demanda. Agora, isso depende muito do tipo de empresa, depende muito do momento da empresa. Como você falou da consultoria 4.0, hoje as coisas estão bem diferentes, porque não é só o conhecimento que conta. Tem muito a dedicação do empreendedor, muitas vezes são vários tipos de consultoria e aí por essa razão o papel do consultor, né, na empresa hoje ele é mais diversificado, mas essencialmente eu diria, né, Adriana, que
um consultor ele está lá para associar o seu conhecimento, a sua experiência à questão da dinâmica empresarial, Sim. que muitas vezes, né, dependendo aí do porte, se uma empresa menor tem menos estrutura, menos pessoas, Sim, né, sim. para auxiliarem nesse processo, eu diria assim, né, o empreendedor geralmente ele acaba sendo muito solitário no processo de tomada de decisão, principalmente quando ele não tem sócios. Então, o consultor também supre um pouco esse papel, né? Não sei, na tua experiência, como é que isso acontece, né, Adriana? Mas acho que é por aí. Quando a gente fala da consultoria dentro da empresa, essa importância, né? Eu vou fazer um retrato, na verdade, eu vou fazer um recorte, Sim. né, do que a gente consegue enxergar hoje. Muitas pessoas com o espírito empreendedor, mas com a falta da visão da gestão de uma empresa, né? Então, assim... Seria ter a mentalidade, mas não ter um pouco da técnica. Mais ou menos por aí, né? De gerir. Uma empresa, ela precisa ser gerida. Isso. E, na verdade, o que eu chamo o empresário hoje, ele é um polvo, molúsculo, né? O molúsculo, ele tem vários braços que ele assume, que se parar para ele refletir, cada braço desse, vamos supor, de uma empresa grande, é um setor de uma empresa. Comercial, financeiro, administrativo, de pessoas, de marketing. E ele faz tudo isso sozinho. Sim. Né? A gente tem aí números sobre isso e é muito importante, porque a gente tem... é muito grande no país, né? Antes da pandemia, a gente estava com 97 ponto alguma coisa, quase 98% de pequenos empreendedores, MEI e ME, né, do país. A esmagadora maioria, grande maioria das empresas. Está sustentando o nosso país, mas dentro dos quais a maioria também fecha por uma falta de visão do próprio negócio. Pela experiência que eu tenho, assim, às vezes você entra na empresa e ele põe a mão na cabeça, Adriana, olha, eu vou fechar minha empresa porque não dá mais, porque a parte financeira, eles tendem a ver a parte financeira como o grande vilão da coisa. Sim. E, na verdade, eu vivo quando isso a na gente... pele no Você trabalho. deve viver isso, né? E quando, às vezes, a gente vai fazer esse papel inicial do consultor, que é extremamente importante, fazer esse diagnóstico antes da empresa, para saber de verdade qual é a necessidade que a empresa tem. O que ele está falando, né? Exatamente. A gente até consegue identificar Sim. que nem é a parte da gestão financeira da empresa, o coração da empresa é a parte econômica dela, porém, é todos os outros braços da empresa que, nos seus processos, quando a gente vai investigar, eles travam para que ele reflita no que ele está vivendo e achando que é a parte financeira da empresa. Então, assim, o consultor ele tem um papel muito crucial. Sim. Primeiro que muitas vezes ele é chamado para resolver os problemas, né? Vamos dizer que 99% você é consultor. Quando está pegando fogo a empresa, que o empresário vai chamar o consultor para ajudar a resolver algum problema, né? Isso. Eu diria que também o consultor, ele mostra ao empresário o que ele não está enxergando. Porque, assim, você falou da maioria das empresas que são as pequenas, médias, né? É o cara que faz tudo, é o empreendedor. Ele atua na finança, ele atua na vendas, ele atua... Exato. Então, ele muitas vezes está sobrecarregado, não consegue ter a visão do que pode estar acontecendo e alguém de fora que vai dar essa visão para ele. Só que aí, às vezes, tem uma dificuldade também, já passei por isso, eu quero que vocês compartilhem se também já aconteceu, de um empresário não aceitar que alguém fale que ele está fazendo alguma coisa de errado, que não consiga meio que abrir os olhos para os problemas que estão acontecendo. Às vezes pode até ser um egocentrismo, não sei, alguma qualidade do empresário de ter essa vontade de carregar o mundo nas costas, né, ser um super-herói, mas não conseguir ter abertura para alguém falar para ele, olha, isso aqui está errado, tem que fazer isso e isso. Já passaram por isso alguma vez? Tem duas coisas importantes, eu acho que você colocou aí, né? Primeiro, a gente tem que perceber, e aí todo profissional de consultoria, né, tem que ter essa sensibilidade, que você está tratando ali com um ser humano, com uma pessoa que muito provavelmente batalhou muito para chegar nessa posição. Então, acaba sendo muito duro. Qual é a questão? Quando você chama alguém para lhe ajudar, você tem que reconhecer que você não consegue dar conta, isso já é difícil, e você tem que reconhecer publicamente, né? Então, essa sensibilidade o consultor precisa ter. E uma outra questão do que você fala, né, da sobrecarga do empreendedor, isso é verdade, e muitas vezes esse é o processo
pelo qual o consultor ele acaba tendo um cuidado, vamos dizer assim, adicional, porque ele é um elemento externo. E a grande questão, o empresário ele nem sempre deixa de enxergar a solução por falta de conhecimento, mas muitas vezes porque ele está envolvido emocionalmente com a situação. Então, o consultor ele é isento muito nesse sentido. Como ele não faz parte, né, daquela empresa, porque a empresa é igual o filho, né? Isso. Ele criou o filho e tem todo aquele amor, aquele apego. E por isso que tem que ter muita sensibilidade. Isso. Imagina assim, você tem um filho, alguém chega para você e diz assim, teu filho tem a orelha grande. Né? Teu filho tem algum defeito, quer dizer, você está criticando uma coisa que ele criou com muito carinho. Então, tem que haver essa sensibilidade para que isso não macule, né, o negócio do ponto de vista emocional, porque se você não consegue estabelecer esse elo emocional com o empreendedor, você não consegue estabelecer o processo de mudança, porque a mudança se dá pela mão do próprio empresário, da sua equipe. Então, esse é um processo muito importante. Comportamental também. Muito comportamental e emocional. Ou seja, o consultor tem que ter essa sensibilidade e entender também sobre comportamento. Não só sobre a parte técnica em si do que ele vai exercer ali, né? Isso que Vitor coloca é muito importante, porque a gente precisa ter um processo de conquista. Né? Você abrir normalmente as empresas. Adriana, eu tenho 30 anos de empresa. Né? E vem gente nova aqui para dizer... Né, o que tem que fazer, né? E assim, eu sempre fiz assim. Isso, eu sempre fiz assim, não vai mudar. Ou até, como eu faço performance de equipes, né? Então, a gente consegue também perceber que os próprios colaboradores, dentro de uma cultura que ainda não existe um consultor para orientar com a parte técnica profissional, para que eles possam ficar mais empoderados, com conhecimento da gestão, do qual a melhor ferramenta... de se colocar melhor para o mercado, atender as necessidades da empresa, a gente nota que até o próprio colaborador faz assim, mas ele não vai mudar não, ele tem 30 anos de empresa, nunca mudou, vai mudar agora. Sim. Então, isso também é um relato de dificuldade, uma vez que você perguntou isso, que a gente sente lá na ponta, quando ele diz assim, a gente tem uma necessidade de ter uma consultoria, e quando a consultoria chega, essa sensibilização que Vitor falou, é muito importante esse olhar também profissional sobre o emocional. Então, realmente vem o comportamental, já que a gente está falando tudo nesse sentido, né? Então, esse comportamento a gente também, muitas vezes, precisa lidar, né, com essa estrutura que a gente vai ter que moldar, né, do entendimento para que ele saiba dos resultados, da entrega que isso vai fazer, moldar também cabeça de time, de time que a gente chama de equipes, de colaboradores. Para que é uma nova era. Normalmente eu chamo de uma nova era, né? Quando a gente precisa mudar. Então, tipo assim, a gente tem 30 anos de uma empresa, ótimo. Mas a partir de agora o mercado mudou e mudou muito depois da pandemia. A gente precisa agora fazer os novos 30 anos com a cabeça diferenciada. Mas isso precisa ter muita cautela nessa questão do filho realmente. Porque ali o principal é o que ele fez por aquela empresa e agora o que é que ele quer fazer para ela melhorar e continuar. Né? Então, esse papel do consultor, ele é um papel também até de psicólogo, se fala, que é até uma retórica falar, um clichê falar sobre isso, mas esse papel emocional, né, a gente precisa realmente entender para atender. Eu, como contador, eu vivo isso na pele também, porque você falou agora que tem que ser psicólogo, e realmente, porque o cara está passando dificuldade, ele às vezes não tem com quem conversar para falar sobre os problemas que está passando na empresa, que reflete em casa, é muito do lado emocional também, né? E eu iniciei também a aprender mais sobre comportamento para poder eu ter essa sensibilidade e ajudar o cara, identificando também qual é o perfil comportamental dele para poder dar um direcionamento melhor e ter mais precisão no trabalho que nós fazemos, né? É muito sobre isso. Ou seja, o consultor tem que ser multidisciplinar. Ele não pode se dar ao luxo de aprender somente a parte técnica, seja na área de finança, de estratégia, de turismo, etc. Mas ele tem que aprender sobre muita coisa, além do que ele sabe, né? Vitor Hugo hoje trabalha com a área estratégica, planejamento. Qual seria a sua área assim, de consultoria, a sua atuação como consultor hoje? A minha especialidade é estratégia, né? Estratégia e inovação. Eu trabalho muito na migração de modelos de negócio, construção de novos modelos de negócio.
Mas dentro dessa ótica também, né, você citou aí a formação que eu fiz em mentoring. Em 2019, eu, vamos dizer assim, oficializei uma formação, senti necessidade, né, de buscar uma técnica, um aprofundamento naquilo que muitas vezes o consultor já faz empiricamente. Então, hoje eu faço a mentoria, inclusive sou mentor de alguns colegas de consultoria, no sentido, mas a mentoria eu não fiz exatamente para isso, né? A mentoria ela veio para mim muito mais nessa questão de entender, de compreender não só o comportamento, mas toda a dinâmica do empreendedor, porque o consultor ele atua muito, a consultoria ela se dá muito na operação, na empresa, né? E a gente muitas vezes não considera que a mudança ela acontece por intermédio das pessoas. Então você precisa ter uma intervenção, né? Um poder de intervenção nas pessoas, não só no empreendedor, mas também na equipe, né, como a Adriana colocou. E isso demanda esse conhecimento multidisciplinar. Aliás, eu acho que esse é o grande desafio dos consultores hoje. Porque, ao mesmo tempo que você precisa ser um especialista na sua área, quer dizer, eu trabalho com estratégia, você trabalha na parte financeira, a gente precisa se aprofundar cada vez mais, porque tem mais informações a esse respeito, mas eu preciso também ter essa visão sistêmica. A visão de que existe todo um sistema ali presente e tem um sistema menor que é a própria empresa, mas essa empresa ela está colocada num outro, né, num macrosistema que é o mercado. Então, muitas vezes isso o próprio empreendedor ele não enxerga, até porque no início ele é chamado a fazer tudo, né, como a Adriana bem colocou no início, a maioria das empresas, elas são pequenas empresas, e aí ela não tem uma estrutura específica, o empreendedor tem que se posicionar em várias frentes, mas ele também precisa evoluir nesse processo. No momento que ele contrata um funcionário, ele já não é mais sozinho, ele não gerencia mais o seu pensamento, a sua agenda, ele precisa gerenciar uma pessoa. E aí ele tem que desenvolver habilidades de gestão de pessoas que muitas vezes ele acredita que tem, mas esse é pelo menos na minha experiência, é um dos elementos mais difíceis para um empreendedor, que é gerir as pessoas dentro da sua instituição. Você falou sobre mentoria. Tem a diferença da consultoria para a mentoria e qual seria essa diferença? Total. Qual é a diferença do consultor para o mentor, na prática? Bom, isso é muito bacana a gente abordar aqui, porque a gente vê como houve o boom da consultoria. Exato. Aí o termo consultoria, até para consultor de vendas, né? Sem desmerecer, obviamente, a profissão, mas enfim, é preciso ter essa clareza, porque hoje muita gente se diz mentor. Exato. E a mentoria, ela tem uma diferença básica. Um consultor, por exemplo, você pode fazer um treinamento, um curso, você pode sair da faculdade e ser um consultor. Porque você vai trabalhar o conhecimento, você vai operar dentro daqueles processos para instalar melhorias na empresa de uma forma geral. Agora, a mentoria, ela pressupõe experiência. O mentor, ele conduz a pessoa. E você não pode conduzir alguém por um caminho que você nunca percorreu. Exatamente. Então, você precisa ter percorrido aquele caminho, seja de sucesso ou de não sucesso, ou de insucesso, vamos chamar assim. Mas é um processo de experimentação. Porque aí, na questão da mentoria, existem muitos sentimentos. Quando você diz assim, eu sei pelo que você está passando, né? Você não tem a mesma, a gente fala muito da empatia, é impossível você sentir o que a pessoa está sentindo. Mas se você passou por uma experiência similar, ele chega muito próximo. Então, do ponto de vista, né, emocional, que é importante para conduzir o processo, você fica muito próximo disso. Então, esse eu acho que é o grande... Tem mais diferenças aí sutis, mas essa é a grande diferença. Eu tenho um parceiro, você deve conhecer ele, que é o Felipe Dantas, consultor financeiro. Conheço demais. Ele falou para mim uma vez que o mentor é o cara que foi no inferno e voltou. Boa. E ele pode mostrar à pessoa que vai fazer aquele trabalho de mentoria como é que a pessoa vai passar por aquela situação e pegar na mão, né? E, Adriano, você concorda que tem essa diferença realmente do mentor para o consultor? Você já atua com mentoria também ou só consultoria, pelo menos por enquanto? Falar de mentoria na frente de Vitor Hugo, né? É uma coisa Fica bem difícil. delicada. Sabe que é isso? Todos somos mentores. A professora é uma mentora sempre. A Mas mãe é uma mentora. A gente tem que brincar, porque nós somos admiradores, É verdade, juntos. E assim, o Vitor é inspiração. Meu futuro mentor, viu? Vou jogar aqui pro universo. Eu falo logo que ele é o mentor, né? Mas assim, eu queria puxar um pouquinho isso para o empoderamento feminino. Sim. Que eu trabalho. E
Eu trabalho muito com mulheres, né, que são donas, que estão à frente da empresa. E isso é muito grande. Líderes. As líderes, as gestoras, as CEOs, né, as proprietárias, como a gente vai chamar? As empresárias. E aí, essa questão do eu sei o que você está passando é muito importante, né? Quando a gente fala desse empoderamento feminino, hoje eu trabalho com empoderamento profissional feminino, né? Justamente por conta que eu costumo falar sempre, a gente, mesmo com distâncias geográficas diferentes, condições sociais diferentes, econômicas, intelectuais, de oportunidades, quando a gente fecha a porta da nossa casa, o universo feminino ele é igual, tá? E aí, quando a gente volta nessa questão da mentoria. É muito mais fácil eu estar lidando, enquanto mentora, com situações com mulheres, porque a gente sabe exatamente sobre isso. Eu sei o que você está passando. Né? Então, quando a gente diz eu sei o que a gente está passando, eu tenho hoje uma experiência, o quanto de resultado eu tenho em empresas que são dirigidas por mulheres. Né? Por quê? Porque justamente a gente está junto, além da consultoria, tem esse propósito da mentoria em relação a gente sabe o que a gente passa. Sim. Quando a gente bate uma porta de casa, quando a gente tem nossas dores, nossas ansiedades, eu não vou chamar peso, porque peso é uma palavra que a gente não pode nem colocar na vida, mas os desafios. Né? Então, isso reflete lá na gestão dela empresarial. Tá? Só para a gente terminar, eu estive na Feira do Empreendedor e dentro do espaço delas eu falei sobre esse empoderamento profissional feminino e dentro dos quais a gente tem a mentoria, se a gente fala assim, Vitor, sobre as questões dos medos, né, das culpas, que é diferente do universo masculino. E a gente não faz um processo de competição, mas uma harmonização entre eles. Isso. Cada um com seu papel, com seus papéis, com papéis que mudam, com empresas que eram de 20 anos e agora a mulher ela exerce um outro papel dentro dessa função, com outras, eu quero falar sabiências, mas não é assim, a gente vai falar com outros olhares sobre o que ela vivia 20 anos atrás e hoje o que ela sabe que ela não pode viver. Né? Isso interfere dentro da gestão da empresa, né? Quando as empresas elas são familiares, quando os casais trabalham juntos, a gente faz um trabalho de acompanhamento em relação a dentro da empresa vocês são sócios, porém vocês são profissionais. Quando sai da empresa a gente faz essa questão, né? Vocês vão sair por essa porta e vocês vão ser namorados, né? E vocês vão com um casamento fora da empresa, trilhar a vida com essa paixão, porque isso também vai refletir dentro do ambiente. Então, se isso a mentoria traz como essa resposta no resultado da empresa, traz, sabe? Então, é um trabalho diferente de uma consultoria técnica só, né? Muito diferente. E aí eu tenho muito orgulho de falar sobre esse empoderamento profissional feminino. Vê no seu olhar, né? Brilha o olho, né? Brilha, né? O olho, eu falo sempre isso. Eu perguntei ao Vitor que áreas ele atua hoje, e eu pergunto agora a você, Adriana, que área de consultoria você atua hoje? Planejamento também? Eu trabalho com planejamento estratégico, né, nas empresas, enquanto gestão empresarial, na parte de marketing. Vem nessa parte que a gente dá o primeiro caminhar, né? A gente diagnostica, faz todo o planejamento estratégico e gestão do que eles estão necessitando primeiro, e a gente vai dando todas as orientações de consultoria e ferramentas dentro do meu conhecimento e da minha competência. Uma outra parte, eu trabalho com o universo do turismo, né, que é a minha paixão também de formação, onde eu faço desenvolvimento e planejamento do turismo dentro do estado de Pernambuco, né, atuando dentro do levantamento diagnóstico da localidade ou das empresas que são da cadeia produtiva do turismo na localidade. Que é uma consultoria também, né? Uma consultoria de gestão do turismo, né? Que tem várias empresas que trabalham nessa cadeia produtiva, hotéis, restaurantes, né? Toda a parte de entretenimento e aí de transporte. Uma cadeia produtiva hoje que, se a gente para pensar, é a que sustenta os países de primeiro mundo. E a gente, com tanta riqueza no nosso Brasil, a gente não consegue trazer o turismo como primeira economia desse país. Né? Então, a gente abre também o processo de reflexão. A ser extraído ainda, né? Pernambuco nem se fala, né? Muito. Nossa, Pernambuco é nosso sertão, né? Que tá, eu tive uma ideia recentemente, assim, falando de turismo, de pegar um carro e sair para Pernambuco. Então, toda cidadezinha do interior, assim, para fazer uma tour. É um plano bem interessante, né? Para conhecer essas cidades. São muito lindas mesmo. E aí a gente volta de novo para a parte da gestão da consultoria. Porque, veja, para que o turismo aconteça, a cadeia produtiva precisa acontecer. Isso.
Tá, então, quando eu trabalho, né, dos meus braços de trabalho, uma na gestão empresarial e a outra a gestão empresarial da cadeia produtiva do turismo, que são as empresas que estão relacionadas diretamente com o turismo, que precisam dos mesmos apoios de qualquer uma outra empresa, mas que elas dependem de todas essas que são da cadeia, só para a gente entender que é intersetorial a atividade do turismo. Ela não depende só de uma segmentação, ela depende da hotelaria, ela depende da gastronomia, do transporte, do setor público. Então, a gente faz toda essa costura da cadeia produtiva para que o pacote turístico aconteça. É bem isso. Né? Então, assim, é toda essa parte de consultoria para que eles entendam, né, os gestores, os empresários, e a empresa também se sustente para que dependa dessa economia, que ela é tão multiplicadora, na verdade. Ela a gente fala que é um efeito cascata na economia, porque ganha desde o informal até os grandes formais, né? Isso. A minha área de atuação toca mais no bolso do empresário, né? Como consultor financeiro e tributário também, a minha dor é o bolso. Todos, né? De todas as empresas. Então, se a empresa acha que está pagando mais imposto do que deve, a gente vai fazer um diagnóstico. Como tu trabalha em consultoria, começa pelo diagnóstico, né? Vamos fazer um diagnóstico, vamos conferir toda a tributação, vamos ver qual é o enquadramento melhor para aquela empresa. E no trabalho de consultoria / planejamento tributário, a gente vai mostrar o caminho que deve ser seguido. E na área financeira, tem até pesquisa do Sebrae que sai de vez em quando aí, porque uma das maiores causas de falência das empresas é a falta de gestão financeira. Isso mesmo. Que já é outro prisma, né? Entender os processos financeiros, que muitas empresas, as pequenas e médias, não têm processo financeiro, não fazem o básico do que é fazer um financeiro. A gente implementa o departamento financeiro, treina a equipe, treina o gestor, primeiramente, para ele saber como delegar, saber como cobrar e mostrar para ele que financeiro é competência, depois é confiança. O que a gente vê na prática, muitas vezes, é confiança. É minha esposa que faz, é meu marido, é meu filho, é um irmão, não sei. E quando primeiro vem a confiança, às vezes acontece alguma coisa por falta de competência, né, que pode causar algum problema na empresa. E aí eu pergunto a vocês, existe alguma área na empresa onde o consultor não pode atuar, uma barreira, ou toda a área de uma empresa pode ser feito um trabalho de consultoria? Até onde um consultor pode ir, digamos assim? O que vocês acham? Tássio, assim, como é que eu vejo, né? Inclusive, essa área, quando eu fiz a minha especialização, ela foi em estratégia e finanças, mas isso já foi mais à frente. Aí eu posso dizer que eu passei pela dor, porque o consultor, quando cria o seu negócio, ele é um empreendedor também, e ele passa por todo esse processo, né? E depois eu percebi exatamente isso. Inclusive, acho que tem a confiança, mas tem uma outra razão pela qual, normalmente, um empreendedor ele delega essa função, é porque ele não gosta da parte financeira. Normalmente, quando a pessoa começa um negócio, né? É chato. Ou ele gosta do comercial, ele gosta de vender, ele é um cara bom de venda no comercial, ou ele gosta de colocar a mão na massa da produção, da operação, do produto. Né? Então, e é interessante isso porque todo mundo abre um negócio para ganhar dinheiro. E aí ele gosta do dinheiro, mas não gosta de controlar o dinheiro, de gerir a parte financeira. Então, eu vejo assim, o financeiro eu sempre tive como um reflexo de tudo o que acontece na empresa. Eu acho que ele é o espelho. Né? Se você quiser saber, às vezes, um empresário ele procura uma consultoria financeira, mas a origem do problema não é financeira. Ele percebe, minha venda caiu, né? Não tenho lucro, o custo está alto, mas qual é o seu efeito? Vai ser no financeiro. Exatamente. E eu acredito que é uma das áreas que te dá uma visão mais completa de toda a empresa. Então, você está atuando aí numa área que eu considero estratégica, muito estratégica para qualquer tipo de negócio, né, Adriano? Mas quando você pergunta assim, tem alguma área em que o consultor ele não deve avançar? Eu acredito que quando você fala em áreas empresariais, toda a área, né, e hoje são muito mais, hoje você tem, apesar de muitas vezes a empresa não ter aquele setor, vamos dizer assim, ela tem a função, né, a função do marketing, a função da logística, a função, muitas vezes, hoje a gente já tem a LGPD, que é uma nova imposição que veio para as empresas e que muita empresa não sabe, mas ela tem que ter lá o responsável, o e-mail da pessoa que toma conta disso, porque todo mundo coloca as informações aí na internet. Então,
Eu acredito que todas as áreas empresariais, elas demandam consultoria, né? Qualquer Sim, área. sim. E talvez muita gente ache assim, que o papel do consultor vem diminuindo ao longo dos anos, é o contrário. Né? Inclusive, Isso. amanhã eu estou fazendo o evento que você conhece, vocês estão Estaremos lá convidados, né? Isso, Inclusive, estaremos lá. para o encontro de consultores. E uma das coisas que eu mostro lá é que o mercado de consultoria ele vem crescendo cada vez mais. Consequentemente, né, essas demandas elas também estão ficando cada vez mais complexas. E é por isso que o consultor ele precisa ter a sua especialidade. Dentro da gestão financeira, por exemplo, né, tem consultor que é especializado só em gestão de custos, por exemplo. Se ele vai para uma empresa maior, cabe um consultor especialista em gestão de custos para cuidar exatamente daquele ponto. Então, eu acredito que ao longo dos anos, não só as áreas empresariais ficaram mais complexas, como também demandam do especialista um conhecimento mais aprofundado para que ele consiga realmente chegar no X da questão. Mas a área financeira, eu acho que ainda continua sendo a área mãe da empresa, né? Aquela que reflete tudo que acontece na operação. A Adriana concorda? Toda a área pode ser feito um trabalho de Toda a consultoria? área pode e deve. Eu sempre falo isso, sabe, Vitor? Eu acho que... Eu digo assim, olha só, todo empresário, ele tinha que ter uma cabeça mais aberta para que um dos colaboradores dele, vamos supor, fosse um consultor. Né? Porque ajudaria... Eu digo que a consultoria, ela traz tranquilidade. Eu sempre falo essa palavra. Você fica mais tranquilo. Sim. E você tira menos a responsabilidade. Tem com quem contar, né? E tira mais a responsabilidade do próprio empreendedor. Sim. Porque também não é fácil, né? Você gerir uma empresa que está cada vez mais exigindo essa especificidade. Né? E a gente está num momento que a especificidade agora faz a diferença, né? E isso em todos os locais. A gente vai... pensa, como é que tem uma área que o consultor não possa ajudar? Ele vai ajudar. Né? Ele vai ajudar. Ele vai contribuir para essa tranquilidade empresarial. Agora, a gente tem um outro lado, que apesar de muita informação, Vitor, que a gente estava conversando sobre isso, que a gente tem esse bombardeio de informação diário, muito mais pela expansão aí da internet e tudo, mas a gente ainda tem pessoas com poucas informações sobre o que, de fato, deveriam fazer em suas empresas. Né? E aí, uma outra situação comportamental. Não priorizam. Né? E essa questão de não priorizar. Né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Às vezes, tenho dinheiro para fazer, mas não quer investir nisso por falta do conhecimento do quanto isso traz de tranquilidade para dentro de uma empresa. Né? Eu vi já pessoas que eram extremamente resistentes e hoje estão voando com consultorias na empresa. Vi pessoas também que começaram já do zero com consultores junto, né? Então, eu acho que a mentalidade dessas informações... Eu escutei uma vez, Adriana, qual é o maior desafio hoje de uma carreira? Né? É fazer o que você sabe com o que você tem de informação. Esse é o maior desafio para a empresa também. Tá? Como fazer melhor o que você sabe, né, com a informação que você tem. Só que aí, o que é que volta? E aí a gente diz, eu afirmo com total propriedade de dizer, a rotina do operacional faz o empresário não pensar mais estrategicamente. Ele só faz a empresa funcionar, não faz a empresa crescer, né? Se ele está nessa condição, ele tem que enxergar que alguém poderia ajudar ele a sair disso. A pergunta básica, a gente faz assim, quanto tempo por semana você para pensar na sua empresa? Não faço isso, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para fazer isso. É um cara que está no estratégico, mas também está no tático e também está no operacional. Tem buraco tático, mas que não consegue delegar alguém para exercer isso, né? E um consultor pode enxergar isso e mostrar para ele, a sua função é ser estratégico. O que é que nós vai fazer? Vamos desenhar processo, vamos treinar a equipe. Vamos preencher esse buraco tático para você fazer o teu papel, que é pensar estrategicamente. Eu acho que toda empresa tem que ter um consultor. Porque, assim, divide o fardo, né? Você tem alguém enxergando de fora sobre os teus problemas, que toda empresa tem problema. A questão é como solucioná-los. Primeiro, enxergar os problemas e depois como solucioná-los. E aí você falou da responsabilidade, né? E qual seria, assim, tem do lado o empresário e do outro lado o consultor. Qual é a responsabilidade de cada um nesse papel de consultoria? Isso é bacana. Eu tenho até um exemplo presente, né, desse aspecto que a Adriana trouxe.
Hoje eu mentoro, uma das minhas mentoradas é uma empresária do setor de confecção. Sim. E a mentoria, veja, eu fui o primeiro consultor na empresa dela. Ela funcionava, ela e o marido e um filho no quintal de casa. Era uma sala que ela começou a produzir, né, as peças na casa, realmente muito pequenininha. Né? Hoje ela tem aí perto de 100 funcionários. Caramba. E uma fábrica aqui em Vitória de Santo Antão, a empresa. Trabalha com fardas e é uma empresa que cresceu muito, cresceu de uma forma estruturada. E eu digo isso porque ela já comentou comigo, inclusive, né? Diz, olha, desde que eu fiz a primeira consultoria, isso me abriu os olhos para o caminho que eu precisava trilhar. Então, todo o processo de expansão, claro, né, com muito cuidado, muito receio, acertando e errando, porque isso faz parte do processo. Mas a mentoria que eu faço hoje para essa empresária é justamente no sentido de que ela tem uma equipe de aproximadamente 10, 12 líderes e ela quer mentorar a sua equipe de líderes. Ela sente que precisa... Ela quer formar novos líderes, né? Exatamente. Ela né, não quer se envolver mais nessa parte, nem no operacional e nem no tático, quer realmente se dedicar para o estratégico, porque é uma pirâmide, né? A gente pensa assim, muito no operacional, bastante no tático e pouquíssimo no estratégico. Então, como você muda de lado, como é que você prioriza, né? Estar no estratégico. Então, precisa delegar, não tem outro caminho. Você precisa aprender a trabalhar com as pessoas. E eu acredito assim, que das responsabilidades... veja, eu tive na minha equipe de consultores que deixaram a consultoria por frustração. Eles diziam, Vitor, olha, eu fui lá, falei com o empresário e tal, dei todas as dicas, mas ele não implementou aquilo que precisava ser implementado. E eu vejo ainda muitos profissionais dizendo isso. Não, eu fiz a minha parte. Eu fui lá e disse que estava errado e dei o caminho. Agora é com ele. E aí eu começo a perguntar o seguinte. Digo, beleza, se ele não fizer a parte dele, ele vai ter resultado? Não vai ter resultado. Isso é ruim só para ele. Então, a pessoa tem que perceber que, óbvio, os dois lados têm a sua responsabilidade, mas faz parte da responsabilidade do consultor fazer tudo o que estiver a seu alcance para que ele sensibilize, né, o empreendedor, a sua equipe, quem quer que seja do outro lado, para a importância de implementar. Então, ele precisa usar muito da persuasão, precisa usar muito, né, da capacidade que ele tem de mostrar o benefício para o empreendedor. E isso nem sempre é o que eu vejo na prática. Então, acho que aí as responsabilidades elas precisam ser bem claras, mas tem todo esse envolvimento. Eu perguntei isso porque também já passei por a situação de o empresário terceirizar tudo. A gente chega para fazer um trabalho de consultoria e ele quer também que a gente bote a mão na massa. Não funciona. Então, fica um pouco complexo, né? Você já passou por isso, Adriana, também? Eu queria até falar sobre uma palavra, né? E depois eu acho que a gente tem que explicar para o pessoal aí o que é o tátil. O tátil? O tátil, o operacional e o estratégico, tá? Depois vocês vão explicar isso na linguagem fácil para que eles possam entender. Mas eu queria falar uma palavra sobre a responsabilidade de cada um. Eu, quando converso sobre a consultoria no começo, né, eu falo assim, a gente precisa ter comprometimento. Né? O comprometimento que a gente precisa de assumir o que a gente, de fato, veio fazer. Tanto o empresário, enquanto ele contrata o nosso serviço, quanto o que eu vou precisar dele. Justamente para não fazer com que o seu papel, Tássio, o que você acabou de me falar, mude dentro da operação que você vai estar. Isso tem que estar no contrato, inclusive formalizado. Ideal, né? E assim, até aqueles que não querem fazer formalizado, né? A gente vai ter que assumir o compromisso ético, né? Responsabilidade. Por que você está me contratando? Porque eu preciso entregar um resultado. Eu trabalho muito com a entrega de resultado. Se eu ver que você não vai ter o compromisso, na verdade não é nem um compromisso, é o comprometimento de estar ajudando no processo do resultado que a gente quer chegar, eu não consigo te dar o resultado. Isso. Então, só para a gente deixar aqui um exemplo, quando eu peguei um restaurante, eu trabalho com essa parte da hotelaria, e aí são os restaurantes da alta gastronomia dentro dos hotéis executivos. Então, assim, a empresária maravilhosa e super empreendedora, mas tinha uma relação com os colaboradores do restaurante
de amizade, Sim, que sim. aí, às vezes, quando você vai estar no papel da cobrança, que ela é necessária para os resultados empresariais, isso não era visto com bons olhos pelo time, né? Pela equipe. Então, o meu papel era performar a equipe, assim que ela chamou, para a gente Sim. ter o clima organizacional performado profissionalmente, para que atendesse a gestão, mas eu também tinha que ter a responsabilidade dela ser performada, né? Teria que começar por ela, então. Isso, mas aí a responsabilidade minha era com a equipe. Mas a Entendi. gente conseguiu trazendo esse âmbito da performance profissional, do entendimento de por que, por exemplo, o básico. Por que você é contratado dentro da empresa? Muitas pessoas não sabem nem por que foram contratados, nem o que é que uma empresa tem que dar resultado, e principalmente quando a gente trata do nível mais operacional mesmo. Então, eu tenho muito prazer de falar sobre isso, que eu falo com muito paixão, muito amor. Assim, dizer assim, olha, você foi contratado para dar um resultado numa empresa, né? Então, o que é um resultado numa empresa? Então, a gente vai desconstruir o que é só esperar o dinheiro no bolso no final do mês, entendeu, Hugo? Então, você traz, aí vai performando. Você performa o profissional a ponto de quando você olhar, ele já saiba que ali, naquele momento, tem um olhar na comunicação, que quando ela falasse sobre a empresa das cobranças, eles hoje entendem, né, que é o resultado que eles precisam dar. Então, houve essa responsabilidade minha sobre performar essa equipe. Hoje eu tenho também muito orgulho de falar sobre isso, que ela saiu de 2 unidades aqui em Recife e ela está com 5. Nós fizemos agora 2 em São Paulo e uma, na verdade, 6. 3 em São Paulo e uma em Brasília. Então, legal. isso já é uma performance que já dá o resultado de mais operações para ela. Sim. Porque ela sai daquele olho só de ter que estar ali em cima da equipe, mas a equipe já começa a responder a consultoria. Então, isso é muito importante, esse comprometimento em entender quais são os papéis de cada um e que o resultado só vai acontecer se você realmente tiver com corpo e alma para aquilo ali, mas não colocar a responsabilidade que você falou, Exato. botar a mão na massa. Não, a mão na massa vai atrapalhar o meu serviço de entregas para você. E aí, como é que você vai botar a mão na massa e trazer? É um processo muito de conquista, realmente, dessas responsabilidades, sabe? Tem uma coisa importante, né, Adriana, que muitas vezes o líder não percebe que ele é o espelho para a equipe. Nossa. Então, quando o pessoal está lá e está olhando para ele como exemplo. Então, o comportamento daquela pessoa ela vai fazer toda a diferença no reflexo, né, no que aquela equipe percebe. E é por isso, justamente, que não se pode delegar isso para um consultor. Tem coisa que não é delegável, né? Total. E inegociável, viu? Exato. Porque senão não dá certo no resultado. Às vezes, a gente tem que ter muito cuidado do que é inegociável. Porque senão não é que a gente não possa fazer, é que não deve fazer, porque senão o resultado dele não sai. Né? Então, são essas coisas mais peculiares assim em cada área. Você falou que vai ter uma explicação, né? Para a gente encerrar aqui o papo, que Ah, passou rápido, nossa, mas foi bom. muito proveitoso. Porém, eu ainda vou puxar um pouquinho de vocês. Eu vou pedir para o Vitor Hugo, nosso mentor, explicar o que é o estratégico, o tático e o operacional para o pessoal que está vendo aqui no YouTube e também ouvindo no Spotify. Bacana. Vamos ver se eu consigo, de forma didática, assim, né, para quem está nos assistindo aí, explicar aí. Essas são 3 níveis, na verdade. Uma empresa, quando ela inicia, quando ela começa, é muito fácil, né, você se envolver nas questões operacionais. Quando eu falo operacional, é a compra, a venda, né, você vai no banco, é o papel do empreendedor que faz tudo. Então, ele a operação, né, são justamente as coisas que ele tem que fazer no dia a dia para que o processo todo funcione, a empresa funcione. Né? Então, no operacional. Tem processos que eles precisam ser geridos. Né? Então, o nível tático, que é um nível intermediário, é exatamente o papel desse mesmo empreendedor. Perceba que muitas vezes são papéis. Quando a empresa é pequena, ele faz os 3 papéis. Ele desempenha, né, papéis no operacional, no tático e no estratégico. Então, dentro do tático, a gente pode dizer que a gestão de processo, a gestão do marketing, por exemplo, uma gestão comercial, são ações que ele toma num nível tático, porque dizem respeito ao processo mais de gerenciamento daquelas atividades que estão no operacional. E aí o nível estratégico é o nível mais alto, né? É um nível que muitas vezes a empresa que vamos dizer assim, recém-aberta, não se pensa muito nisso. Né? Porque ele está muito preocupado com a sobrevivência da empresa. Existem estatísticas, inclusive, que
programas ou consultorias num nível estratégico para empresas com até 2 anos, eles são ineficientes, porque o empresário está preocupado justamente com pagar suas contas e ele realmente fica muito no operacional e no tático. Então, as questões mais estratégicas existem muito quando, por exemplo, o empreendedor ele começa a pensar num novo negócio ou numa expansão de negócio. Qual o mercado eu vou atuar? Qual é o tipo de cliente? Como é que eu vou desenvolver, né, ações para expandir a minha empresa? Então, aí é o nível estratégico, né, que é justamente o nível que eu comentei que eu atuo mais. Gosto muito de trabalhar com novos negócios. Já trabalhei muito na concepção de novos empreendimentos, hoje um pouco menos, mas hoje atuo muito na expansão da empresa. A empresa que está nesse momento de expandir. E aí, para que isso aconteça, né, tem uma metodologia que eu uso muito, que é o Reconnect, que ele tem, principalmente para os dias atuais, ele trabalha com 2 motores de crescimento. Né? O motor 1, que é o primeiro motor, que é um motor, vamos dizer assim, de manutenção, aquele que está pagando suas contas, operação normal. E o motor 2 é aquele que você liga para poder expandir, para você crescer. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade hoje, né? Porque é essencial que os empreendedores eles pensem o estratégico além do tático e além do operacional. Mas ele não pode tirar o olho, né, do tático e do operacional, porque é isso que paga os boletos. Então, é o desafio de manter as 2 coisas funcionando, né, para que a gente tenha realmente uma operação saudável e o crescimento da empresa. Que aula, hein, Adriana? Maravilha, né? Ou Também seja, amei. o empresário tem que fazer a empresa dele crescer, mas sem tirar o olho do funcionamento dela. Né? Eu acho que assim a gente poderia resumir o nosso bate-papo aqui. Foi realmente muito proveitoso ter vocês aqui. Eu aprendi muito mais com vocês, pode ter certeza disso. Eu acho que também quem está vendo no YouTube e eu vi no Spotify também aprendeu bastante sobre o papel do consultor e o diferencial que ele pode fazer dentro da empresa. Agradeço a Vitor Hugo por aceitar o convite. Agradeço a Adriana. Você que vê esse vídeo aqui, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe com algum empresário, um amigo seu que gostaria de aprender mais sobre esse conteúdo aqui. E até o próximo. Tchau, tchau.